Eis que você chega em algum lugar em que nunca esteve antes ou conhece uma pessoa nova e, de repente, sente aquela sensação intensa de que aquilo já aconteceu com você antes. Mas como? Quando? Seriam vestígios de vidas passadas? Ou será que são falhas na Matrix? Bem, a maioria de nós, alguma vez, já teve essa impressão. E ela é repleta de teorias, viu? Eu sou o Mozart Ornelas e hoje te conto sobre como o déjà vu acontece. Seja bem-vindo. Espere, eu já estive aqui antes. Eu não parei exatamente neste ponto da conversa em algum momento do passado. Certamente, você já se fez essas perguntas alguma vez na vida. Apesar de estar em algum lugar novo e com gente nova, é possível que, às vezes, você tenha uma sensação que te faz acreditar, de pés juntos, que já viveu aquilo antes. Isso é o que se conhece como déjà vu. Um termo em francês que significa literalmente já visto. Mas será que a ciência pode explicar por que isso acontece? O fato é que ter um déjà vu é bem mais comum do que se possa imaginar. Alguns estudos recentes mostram que essa misteriosa sensação acontece entre 60% a 80% das pessoas. Mas, infelizmente, ainda é muito mal compreendida. Isso porque esse sentimento acontece de forma muito rápida e espontânea. E ele também não tem nenhuma manifestação física, a não ser o típico anúncio em voz alta. Meu Deus, acabei de ter um déjà vu. Por conta disso, e especialmente por isso, estudar o fenômeno se torna muito difícil, fazendo com que o nosso entendimento sobre o assunto seja um tanto quanto limitado. No entanto, claro, o que não faltam são teorias sobre essa sensação. Afinal, ela intriga as pessoas desde que o mundo é mundo. Com certeza, uma das mais conhecidas é sobre o déjà vu estar relacionado às experiências de vidas passadas, especialmente quando ele acontece em situações específicas, como, por exemplo, quando te convence a tomar uma decisão ou quando são cada vez mais frequentes e realistas. Os mais místicos dizem que ter o sentimento de já ter vivido aquela mesma situação algumas vezes faz parte da sua evolução no universo. Mas o que a ciência sabe sobre as causas do déjà vu? Muitos pesquisadores relatam que os centros de memória do cérebro são responsáveis por isso. Mas isso a gente já esperava, né? Calma, eu te explico. Alguns estudiosos do assunto dizem que a misteriosa sensação funciona como um curto-circuito em nosso cérebro, ou seja, uma batalha entre a memória de longo prazo versus a memória de curto prazo. Assim, sempre que as novas informações chegam em nossa mente, elas vão direto para a memória de longo prazo, justo para onde não deveriam ir. Afinal, acabamos de ter aquela experiência, certo? Além disso, outra teoria é que o déjà vu está associado a memórias falsas, ou seja, aquelas memórias que parecem muito reais, que te fazem até duvidar de si mesmo, mas não são verdadeiras. Essa forma de déjà vu seria parecida com a sensação de que você não consegue diferenciar entre algo que realmente aconteceu e um sonho, sabe? Normalmente, quando a nossa memória se lembra de algo do passado, o cérebro ativa um circuito do lobo temporal e, dessa maneira, aparecem as lembranças na mente. Acontece que, quando se tem um déjà vu, esse circuito é ativado em um momento que não deveria ser e, por isso, o sentimento é de ter uma recordação. Ou seja, tudo isso é uma falha no circuito cerebral que faz com que as pessoas tenham a ideia de lembrança, mas na realidade nunca viveram a tal experiência. Para chegar a essa conclusão, alguns cientistas da Universidade de St. Andrew, na Inglaterra, avaliaram 21 voluntários que foram induzidos a viver uma repetição do momento. Os voluntários eram apresentados a palavras como cama, travesseiro, noite, sonho, todas ligadas entre si pelo tema comum, ou seja, dormir. No entanto, quando os pesquisadores lhes perguntaram sobre quais palavras eles teriam ouvido, muitos acreditaram que o termo dormir fazia parte da lista.
Neste caso, foi comprovada a existência de uma memória falsa, mas o melhor ainda está por vir. Quando finalmente a equipe de cientistas perguntou aos voluntários se eles teriam ouvido palavras que começavam com a letra D, todos responderam que não. Porém, como eles já haviam dito que teriam ouvido a palavra dormir assim que responderam à última pergunta, tiveram a sensação de que o momento era repetido. Mas apenas a título de confirmação, os cérebros dos voluntários foram analisados por meio de ressonância magnética funcional. Com isso, os cientistas perceberam que o cérebro é sim capaz de reconhecer um erro de memória. E neste caso, o surgimento de uma falsa lembrança corrige a falha imediatamente, o que leva à sensação de déjà vu. Interessante, não é? Já em outro estudo sobre o assunto, dessa vez realizado por uma pesquisadora da Universidade do Estado do Colorado, consistiu em nada mais, nada menos do que utilizar o jogo The Sims para entender as causas do déjà vu. A pesquisadora, junto com sua equipe, criou cenários de realidade virtual e fez com que os voluntários passeassem virtualmente por eles. Mas havia um truque. Certos elementos desses cenários seriam incorporados em outras cenas diferentes e não relacionadas às primeiras. A ideia era, com isso, provocar a sensação de déjà vu. E foi o que de fato aconteceu com várias pessoas. Elas sentiam como se já tivessem passado por um lugar antes, mas não conseguiam lembrar o porquê. Assim, os cientistas provaram que a sensação é provavelmente um fenômeno de memória e pode ocorrer quando alguém encontra um cenário parecido com alguma lembrança real, mas não consegue identificar essa lembrança. A hipótese é que seja uma sensação de familiaridade, mas que você sente que não deveria ter. Por isso, é tão irritante e impressionante. É algo bem parecido com o que acontece quando a gente está com uma palavra na ponta da língua e não conseguimos lembrar de jeito nenhum. Tanto isso quanto o fenômeno do déjà vu são exemplos do que os pesquisadores chamam de metamemória, ou a memória da memória. Bom, entendemos as causas dessa misteriosa sensação. Mas e se eu dissesse que ela afeta em maiores proporções as pessoas que são muito ocupadas e estressadas? Pois é, o déjà vu é mais provável de acontecer com pessoas que passam grande parte da vida estudando, especialmente os com títulos de pós-graduação. Além disso, essa sensação pode atingir o seu pico na idade adulta, mas pouco a pouco vai desaparecendo com a idade. O fator comum aqui? Estar ocupado, cansado e muito estressado. O que acontece é que a fadiga e a exaustão estão relacionadas ao que causa a maioria dos casos de déjà vu: falhas na memória. Como vocês podem ver, nem tudo são flores. Embora muitas pessoas gostem e se divirtam tendo a sensação de déjà vu, outras não suportam mais tê-las. Esse é o caso de um jovem britânico de 23 anos, que há 8 anos tem experimentado episódios de déjà vu com grande frequência e que tem intrigado médicos e cientistas. A principal suspeita é que o problema tenha sido desencadeado por um excesso de ansiedade. No entanto, o jovem passa longos minutos revivendo a mesma situação em sua mente. Em alguns relatos, ele conta que certa vez foi cortar o cabelo e quando entrou na barbearia, teve um déjà vu. Em seguida, teve um déjà vu do déjà vu. É como se na lembrança ele também estivesse tendo um déjà vu, como se ele tivesse consciência disso. Claro, o que acabou virando um ciclo infinito de memórias que nunca existiram. Segundo o rapaz, que imediatamente precisou pedir ajuda, ele já não conseguia mais pensar em outra coisa. Segundo ele, a sensação é de que vive preso em um túnel do tempo e quanto mais angustiado fica, maior parece ser a frequência de suas crises. O fato é que essa sensação de que já vivemos algo antes não deixa de ser um sinal do corpo. E como em todos eles, precisamos prestar bastante atenção. Embora seja muito mais raro, não posso deixar de te contar que a estranha sensação de déjà vu, às vezes, pode ser um sinal de convulsão, especificamente a epiléptica. Isso
porque cerca de 60% das pessoas com epilepsia têm algo chamado crise focal, que acontece somente em uma única parte do cérebro. E adivinhe, é justamente na mesma parte onde a memória é armazenada, o lobo temporal, diretamente relacionado com casos de déjà vu. Claro, pode ser meio difícil reconhecer essas sensações como crises, já que são muito curtas e você permanece consciente o tempo todo. No entanto, é algo a se saber. Mas a parte boa dos estudos relacionados ao déjà vu é que eles poderão ajudar a entender como se dá a perda de memória típica da velhice. Afinal, a experiência de que algo já teria ocorrido costuma acontecer com frequência entre a população mais jovem. Além disso, quem nunca teve a sensação de déjà vu pode se alegrar, já que seu cérebro não apresenta falhas de memória. Por outro lado, aqueles que experimentam a estranha experiência rotineiramente não devem ter medo, já que isso mostra que o principal órgão do corpo humano está sendo capaz de corrigir suas falhas. Bom, eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe nos comentários quais outros temas vocês querem ver por aqui. Fiquem com Deus. Tchau!